capítulo 24 de Lucas, logo após a ressurreição, nós temos a Bíblia registrando um fato, que é um fato exclusivo que o evangelista Lucas, ele reportou. Fala bem assim: naquele mesmo dia, ou seja, naquele domingo, né? Domingo da ressurreição, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido na semana, de tudo que havia acontecido na semana, os fatos, os acontecimentos, e enfim. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, aqui nós temos uma explicação muito interessante nessa passagem. Esses dois discípulos, domingo de manhã, após a ressurreição, saía de Jerusalém, ia para suas moradias, que era em Emaús, um vilarejo que distava a 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus apresenta entre eles, mas diz a Bíblia, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles viram Jesus, mas os seus olhos foram incapazes de reconhecer o Jesus ressurreto, E ele lhe respondeu: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos, pararam com o rosto entristecido, com o semblante de alguém que está sofrendo alguma perda. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus falou: que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao aproximar do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça e partiu e deu-lhe, dizendo: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos,
e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Mas eu quero ler mais um texto ainda, um texto que se encontra aqui em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao versículo 19, para a gente estar bem acentuando esse tema. 1 Coríntios 15, 12, fala assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isto, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de fato os homens os mais indignos de compaixão. Os mais dignos de compaixão. Muito bem, eu queria nesta noite também me estar aliando aí ao tema da semana, ao tema do dia, que é a ressurreição de Cristo, Este que é o fato mais importante da humanidade. É o fato mais acentuado, o fato mais importante, mais digno de qualquer reflexão é a ressurreição de Cristo. Nós celebramos a ceia anunciando a sua morte, mas vivemos a vida cristã sob o efeito da sua ressurreição. A Igreja Católica, ela celebra a procissão na sexta-feira, a procissão do Cristo morto, do Cristo morto, carrega o Cristo morto num ato de lembrança ou de penitência, de celebração ao Cristo morto. Esta é uma prática da Igreja Católica Romana. Agora, nós não praticamos os rituais pertinentes aí a Semana Santa, Semana Santa. Um deles que foi próprio da Semana Santa foi o lava-pés, Quando Jesus, em um jantar, na festa que antecedia a Páscoa, Jesus desceu do púlpito, tirou a sua capa, pegou uma toalha, colocou em seu ombro, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, E eles ficaram maravilhados, ficaram totalmente assustados com aquele gesto, pensando como que o Senhor que é mestre e é Senhor dos céus e terra, lava os meus pés. Eles ficaram assim assustados com aquele gesto de Jesus. Jesus naquela semana, ele queria ensinar muita coisa ao seu discípulo, e aproveitou disso para estar dando um ensino, fazendo um seminário, fazendo uma explicação, fazendo uma doutrinação sobre a importância do servir, do servir. Quem não serve, não serve, Então, o servir ao próximo é uma das características mais importantes do cristianismo, A capacidade de se humilhar, não ter ninguém maior do que si, mas você humilhar para lavar os pés dos seus escravos, dos seus empregados, dos seus amigos, dos seus visitantes, Algumas igrejas praticam este culto ainda do lava-pés. Um dia eu queria ter
a curiosidade de fazer essa prática, chegar aqui, tirar o paletó, pegar uma bacia, escolher uns 5 irmãos para lavar os pés, tirar o sapato dele, tirar a meia dele e lavar os pés. Eu tenho certeza que quem vai ver aquilo vai ficar emocionado, não é? Aí não pode ser prática, mas põe na cabeça que esse gesto emociona alguém, emociona a gente, né? Tinha um missionário que era missionário americano, que ele era famoso como jogador de beisebol não, aquele da basquetebol, né? Da NBA americana. Ele aposentou, muito milionário, e criou uma organização missionária. E ele trabalhava, a seguinte, ele ia para a África, escolhia uma tribo daquela, com seus companheiros, né? Seus amigos de ministério, e chegava lá na África, e lavar os pés daqueles pessoas que moravam em uma tribo. Eles desciam, portanto, tiravam o seu paletó, pegava a bacia, lavava os pés, e quando estava lavando os pés, ele falava assim, olha, Jesus te ama, olha, Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus salva você da situação que você vive. E esse homem criou um ministério muito importante, que salvou muitas vidas, né? Muitas vidas, porque no ato de lavar os pés, estava um ato de humildade, né? De simplicidade, de você colocar aí a serviço de alguém que pensa assim, puxa, lavou os meus pés, é exatamente isso que Jesus queria mostrar na semana que antecedia a sua morte, que ele veio aqui exatamente para isso, né? Ele veio aqui, ele como Senhor e Mestre, ele veio para servir, ele veio para lavar os pés, ele humilhou, né? Ele humilhou na mais baixo nível que nós podemos imaginar, humilhou exatamente para que ninguém pensasse que ele era muito assim, muito além de qualquer imaginação, qualquer possibilidade de nós alcançá-lo. Mas ele fez-se homem, humilhou-se e abaixou-se ao ponto da sua humilhação, servir para que eu e você entenda a sua prontidão, o seu amor, a sua compaixão em nos salvar. Meus irmãos, a realidade da ressurreição, se você quiser a prova da ressurreição de Jesus, e se você for em Jerusalém, você vai visitar, né, principalmente essa semana, 2 lugares especiais. Lá tem o sepulcro dentro do muro e tem um sepulcro fora do muro, né? É o sepulcro dentro do muro, onde está lá uma igreja, a igreja da ressurreição. Essa igreja é uma igreja onde está dentro do muro de Jerusalém. Existe outro lugar, outro sepulcro que está fora do muro de Jerusalém. Esse lugar fora do muro de Jerusalém, ele é mais real, é mais verdadeiro, é mais conforme a Bíblia, porque diz a Bíblia que Jesus padeceu fora do muro, ele padeceu fora do muro. Então, o sepulcro fora do muro, onde está o jardim do sepulcro, ali está um sepulcro, onde está uma pedra removida, e lá está a placa. Assim, a placa é essa: o túmulo está vazio. Aí você vai lá conferir. Algumas pessoas, eu estive nesse lugar, e eu ficava assim impressionado, porque algumas pessoas que estavam comigo, algumas pessoas que estavam lá, quando chegava, viu o túmulo vazio, emocionavam, dava glória a Deus, né? Uns falavam língua estranha, outros até profetizavam. Eu fiquei calado, sabe, eu fui analisar assim, a prova, o efeito da ressurreição de Jesus não está no túmulo vazio, né? O efeito da ressurreição de Jesus não está nas provas aí históricas, nas comprovações que se fazem através de muitas fatos historiados, mas o efeito, a prova maior da ressurreição de Jesus é a minha vida, sabe? É a minha vida. A prova maior da ressurreição de Jesus deve ser a sua vida,
Não deve ser, você não precisa ir até Jerusalém, visitar o túmulo vazio, para você ficar, realmente, ele ressuscitou. Não precisa. Você precisa conformar, provar, testemunhar, que Jesus testificou, que Jesus ressuscitou. Você falando assim, eu sou prova vivo de que Jesus ressuscitou, porque eu era perdido e fui achado, eu era morto e revivi, era um condenado e fui liberto. Então cada um em particular viver a excelência dessa prova da ressurreição de Jesus. Mas no domingo da ressurreição de Jesus, no domingo logo de manhã, houve alguns acontecimentos solenes. Dentre esses acontecimentos solenes está o fato de Maria ter ido ao sepulcro e ter visto os anjos assentados lá. Eu achei muito interessante que o Davi Duque, ele fez uma revelação algum dia aqui, que eu nunca tinha visto, dos melhores livros de teologia já lido, onde falou que a pessoa de Jesus era tão atraente, era tão assim, era tão motivo maior para aquelas mulheres, que elas não se importaram em dar atenção para anjo, Ela não quer falar com anjo, eu não quero saber de anjo, eu quero saber do Cristo que não está aqui. Eu achei lindo aquela colocação. Isso aí é revelação de profeta, Então as mulheres não deu atenção para anjo, ficar perguntando para anjo, não, eu quero saber onde está o meu Senhor, onde colocaram o corpo do meu Senhor. E os anjos tiveram que falar, não, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vá para encontrar com o discípulo e conte para eles essa verdade da sua ressurreição. Muito bem, mas só que logo de manhã, domingo de manhã, o fato da ressurreição acontece às primeiras horas do dia, ou seja, logo após a primeira hora, após 6 horas da manhã, logo de manhã, bem no primeiro momento da manhã de domingo, Jesus estava ressurreto. Só que existia, mesmo no domingo de manhã, a conversa está circulando, os acontecimentos circulando. 2 discípulos de Jesus moravam em Emaús, Cleopas, que por sinal, esse Cleopas, diz a história, que é irmão de José. Portanto, Cleopas era tio de Jesus, carnal, como parentesco carnal. Ele era tio de Jesus, o Cleopas, diz a história. E o Cleopas, ele era discípulo de Jesus, e diz que eles iam conversando a respeito de tudo que havia acontecido na semana. Aí estava contando, você viu aquilo, você viu aquele milagre, você viu eles contavam acerca da vida dolorosa. Imagina eles reportando um para o outro. Aí eles reportavam lá, você viu então aquela cena do Simão Cirineu, você viu aquela cena daquela mulher que enxugou as lágrimas de Jesus, você viu aquela cena dele caindo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você viu aquela cena de Barrabás. Ele contando isto, ia contando essa história, essa história, a história da ressurreição, a história a terra tremeu, os sepulcros abriram, ia contando a história. Aí, enquanto eles estavam conversando, discutindo, Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, olha, irmão, eu acho interessante, porque foi assim, questão de dias, Jesus, a última vez que ele esteve com Jesus foi na sexta-feira, eles assistiram tudo, passou o sábado do silêncio, o maior sofrimento do discípulo foi o sábado, aquele silêncio do sábado. Será? Aquela dúvida, aquele silêncio, a gente não podia falar, os discípulos ficaram calados, ficaram amedrontados, ficaram insultados. Será? E ficaram questionando, certamente, naquele sábado do silêncio. Olha, das 5 horas da sexta-feira até as 6 horas da manhã de domingo, quem era discípulo de Jesus,
eu penso que não dormiu aquela noite. Não conseguiu dormir. Não conseguiram alimentar direito. Havia uma expectativa terrivelmente grande. E esses discípulos já haviam passado esse período, estavam lá. Aí eles não aguentaram esperar, foram embora, retornaram. E diz aí o texto que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, não é? Os olhos do discípulo de Jesus foram impedidos. Quem será que impediu os olhos daqueles homens de reconhecerem o Cristo vivo? Que foi que aconteceu com aqueles discípulos que de repentemente eles ficaram impedidos de contemplar aquele que eles caminharam com ele, durante tanto tempo, e 3 dias antes estava vendo Jesus. Há muitas coisas a gente pode indagar, talvez o medo, talvez a dúvida, talvez a desconfiança, talvez a falta de convicção naquilo que Jesus falava, talvez a falta de uma vivência maior, na certeza da promessa e da palavra de Jesus, e ficaram impedidos. Aí Jesus respondeu: sobre o que vocês estavam conversando enquanto caminham? Jesus perguntou para eles. Aí eles contou para Jesus o assunto que estava comentando, né? Agora eu acho interessante aqui, meus irmãos, porque a gente pode estar conversando em coisas boas, mas que traz dúvida para a gente. A gente pode estar conversando de coisas excelentes, mas que traz, às vezes, alguma coisa que não dá prejuízo. Falando coisas boas, mas não estavam trazendo fé, trazendo certeza, trazendo convicção. Estavam falando, às vezes, da história. Irmão, a história de Cristo não é o problema. A história de Cristo não converte ninguém. A história de Cristo não resolve o problema de ninguém. Ao contrário, traz dúvida, traz questionamento, traz perguntas e traz algumas coisas. Mas o importante é você ter o efeito da presença dele, da vida dele, da pessoa dele, ressurreto da sua vida. Aí nós encontramos Jesus indagando para eles que coisa eles falam que Jesus o assunto da semana, o assunto do dia. Aí Jesus exorta aqueles discípulos, igualzinho eu quero exortar você nessa noite, tá? Igualzinho eu quero exortar vocês, com as mesmas palavrinhas. Fala assim: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Como vocês custam, né? Infelizmente, tem muito de nós que custa entender, que custa perceber, que custa absorver, a vivenciar a realidade da ressurreição de Cristo, né? Aí ele diz: olha, não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? Aí Jesus voltou na Escritura e começou a explicar, dar para eles uma explicação, desde Moisés até o dia dele, para eles conhecerem Jesus de fato. Aí diz que eles, percebendo, gostaram do mestre conversando, né? Gostaram da pregação de Jesus, né? Não dormiram, né? Não pararam, ficaram atenciosamente ouvindo a pregação de Jesus. Aí eles falam: olha, fica conosco, nós insistimos, fica conosco, pois a noite já vem. Olha aí, já era final do dia, a noite já vem, e o dia está quase findando. Aí Jesus entrou na casa deles, e sentando à mesa, Jesus tomou o pão. Quando tomou o pão, eles lembraram da ministração de Jesus. Sabe, irmão, eu acho interessante isso aqui, porque essa expressão aqui reporta nós a ceia, sabe? Quando nós tomamos o pão, nós lembramos de Jesus. Por isso tem que ter ceia todo mês, para vocês nunca esquecerem que Jesus morreu, mas que Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Por isso que ceia é importante, para a gente nunca esquecer, né? Nunca esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Aí tomou o pão,
e diz o texto que, tendo dado graça, então os olhos deles foram abertos, né? E reconheceram a pessoa de Jesus. Ao reconhecer a pessoa de Jesus, Jesus então cumpriu o objetivo dele, cumpriu a missão dele. Ele queria salvar aqueles 2 discípulos. Ele não queria que aqueles 2 discípulos permanecessem com alguma desconfiança, algum temor, alguma dúvida, alguma falta de entendimento daquilo que aconteceu, da realidade da ressurreição. Aí aqueles discípulos, eles caíram em si e voltaram para Jerusalém. Voltaram imediatamente. Eu acho interessante o texto, voltaram imediatamente. Eu acho bom assim, voltar, levantar e voltaram imediatamente. Irmão, quando você tem que ter essa consciência que quando Jesus está te mostrando alguma coisa, está te revelando alguma coisa, está te exortando sobre alguma coisa, não seja uma pessoa que fica procrastinando uma decisão, que fica adiando uma decisão. Não, seja uma pessoa que tome decisões imediatas para o benefício da sua vida, da sua casa, da sua vitória e assim por diante. Então, eles voltaram imediatamente. Ali encontraram com os 12 e com os que estavam com eles, a importância da comunidade, a importância do ouvir um ao outro, o testemunho de um do outro, da confirmação do outro. É importante isso, tá? Crente que quer viver isolado, quer viver distante da igreja, está comprometendo a sua fé, comprometendo a sua salvação, comprometendo as suas convicções, porque foi lido aqui que os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus, eles foram corrompidos, corrompidos para contar uma história que desmerecia, uma história que tornava-se sem efeito a razão maior do ministério de Jesus, da vida de Jesus, E até hoje o judeu paga o preço disso, Até hoje eles ainda não creem no Messias, no Cristo da Bíblia. Até hoje ele tem essa dúvida, e a consequência é muito forte até hoje na vida daquele povo. Eles voltaram e testemunharam. Meu irmão, por favor, entenda uma coisa: se você não tem disposição de testemunhar que o seu Cristo é vivo, você está morto, tá? Você continua com dúvida, você continua com desconfiança, você continua com seu coração temeroso. Gasta-se uma fortuna na ciência, nas várias ramos da ciência, para provar que Jesus não ressuscitou. É o pior que algumas pessoas ditas inteligentes, começam a botar dúvidas. Mas será que isso não aconteceu mesmo, pastor? Você já passou uma reportagem onde encontraram um túmulo de Jesus? No túmulo de Jesus, outro túmulo. E naquele outro túmulo estava um corpo. Estava um corpo. Aí dizia: olha, esse é o segredo que o cristiano, um segredo, se for revelado, acaba com o cristianismo. Diga que o cristiano descobrir isso, a igreja de Cristo está acabada. Descobrir que aquele sepulcro tinha outro por trás. Eles pegaram o corpo, colocaram no outro sepulcro, e o sepulcro vazio era uma falsidade. Gasta fortuna, gasta milhões para inventar isso, para divulgar isso, Agora, quando você fica distante da igreja, distante da comunhão, distante dos seus irmãos, você está de alguma forma ouvindo alguma coisa que desmerece, que desfaz, da grandeza do poder de Jesus na sua vida. Então, o que os apóstolos, o que os discípulos de Emaús aconteceu foi isso. Mas eu queria observar com vocês o seguinte: porque a ressurreição de Jesus é a base do cristianismo, é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa fé. A realidade da ressurreição, ela tem que ser vivida no nosso dia a dia. E alguns efeitos da ressurreição eu queria que você observasse. Primeiro, Jesus, a sua ressurreição, ele destruiu
o poder da morte, o império da morte, o império da morte. O maior inimigo do homem é a morte, a morte é o maior inimigo do homem. A morte existe porque o homem é um pecador. A prova que o homem é pecador porque ele morre. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus destruiu o império da morte. Diz a Bíblia assim, Pedro pregando, ele diz, olha, livro dos Atos, Pedro pregando, olha, aquele que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram, este que Deus o ressuscitou, porque a morte não podia contê-lo. O que sustenta o homem no sepulcro é a penalidade, é a condenação do pecado. Só que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é puro, ele é santo, ele é imaculado, portanto a morte não tem poder sobre ele. Então, quando Jesus vence o império da morte, ele está dizendo assim, olha, assim como eu ressuscitei, vocês também haverão de ressuscitar. E quem crê em mim, ainda que morra, nunca morrerá, porque a vida eterna é uma garantia da nossa crença, da nossa fé na ressurreição de Jesus. Muito bem, a ressurreição de Jesus, ele inaugurou o cristianismo, Cristianismo. Já pensou o cristianismo sem a ressurreição de Jesus? Não tinha sentido, Era uma religião como o Islã, era uma religião como o Espiritismo, era uma religião como qualquer outra religião, Mas o cristianismo não, o fundamento do cristianismo é que nós servimos a um Cristo vivo. A um Cristo vivo que vive eternamente, amém. Então, a inauguração do cristianismo está na manifestação da graça e da verdade de Deus entre nós, A dimensão da ressurreição, ela alcança céu, alcança a terra, mas também alcança o inferno, Porque os homens eram destinados a ir para o inferno, mas através da ressurreição de Jesus, nossa passagem para o inferno foi cancelada, A pena, a Bíblia diz que a letra promissória que nos condenava e nos dizia que nós estávamos prontos a ser punidos no inferno, Jesus rasgou, tomou, pagou aquela promissória que era a minha dívida, minha e sua, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Aleluia. A dimensão, portanto, da ressurreição de Jesus vai no céu, vai no inferno, mas também vai na terra, Aí o que Jesus está falando assim, olha, se nós como cristãos, nós duvidamos que Jesus ressuscitou, nós somos mais infelizes, os mais indignos, os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis dos homens, Ou seja, se nós como cristãos pregarmos ou vivenciarmos uma fé sem esse fundamento, nós somos falsos, enganadores. E se eu prego isso, eu sou mais do que enganador ainda, pregando uma coisa que não é verdadeira, Agora, eu não tenho como provar para você nessa noite assim, prova para mim a ressurreição de Jesus com base na história, com base na matemática, com base na política, com base na religião. Não vou me preocupar com isso, porque isso é sofisma, isso é argumento, isso é discurso. Eu quero provar a você que Jesus está vivo, porque Ele está entre nós para te abençoar, para te curar, para te fazer forte e feliz no dia de hoje, para te salvar, perdoar os seus pecados, renovar a sua vida e te dar a dimensão do que é vida e vida com abundância. Amém? Eu não quero aqui estar pregando uma mensagem, ou falando a mensagem da ressurreição, invocando os rituais, os acontecimentos. Não quero fazer um discurso como o discurso dos discípulos no caminho de Emaús. Eu queria nessa noite pedir,
Se alguém porventura está com seus olhos vendados, está com seus olhos impedidos de ver a glória, de ver as bênçãos, de ver a grandeza, a magnitude de um Cristo vivo, eu queria orar a Deus, abra os olhos deste homem, abra os olhos desse jovem, abra os olhos desse moço, para que ele veja a grandeza tua, a tua magnificência, o teu poder, a tua bênção, o teu poder, a tua grandeza, e que o Senhor está entre nós, vivo, poderosamente vivo. Aí diz o texto que eles não conseguiram ver em Jesus. Eu também não consigo. O discípulo Tomé, ele tem uma mensagem interessante, na mensagem dele, porque ele contaram para ele também: Tomé, Jesus ressuscitou. Duvido, não acredito. Tomé, é verdade, Tomé, nós vimos. Não, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. Aí, em outra ocasião, Jesus apresenta para Tomé. Tomé, chamado o discípulo racional, discípulo crédulo. Aí Jesus diretamente vai para Tomé: Tomé, fiquei sabendo que você disse na reunião passada, você duvidava que eu ressuscitei. E se você só ia crer, Tomé, se você me visse. Estou aqui, Tomé, sou eu. Tomé, ó, para você ficar mais convicto da certeza, põe a sua mão aqui, nas feridas das minhas mãos. Põe aqui, Tomé. Tomé, imagina bem como que Tomé ficou. Ele tremia, ele ficou amarelo, ele não sabia o que fazia. Aí foi lá e colocou a mão, colocou o dedo nas feridas de Jesus. Não, põe na outra também, Tomé. Não foi só na esquerda, não, na direita também, põe lá. Tomé, não foi só aí, não, foi também aqui, Tomé, põe aqui. Mostrou para ele o buraco, né, da lança. Põe aqui a sua mão, Tomé. Colocou. Pois é, Tomé, porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurado, Tomé, os que não me viram, mas creram na minha ressurreição. Amém? Eu não estou vendo, mas eu creio, eu percebo, eu sinto, eu vivo a excelência e os efeitos deste glorioso fato, que é o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo poderoso, assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Vamos ficar de pé e celebrar essa ressurreição. Irmão, celebrar a ressurreição é vida, sabe? Falar de vida, irmão. Vida, sabe? Vida com abundância, vida alegria, vida abençoada, vida florida, vida onde exala perfume de novidade, de existência, de vida, tá? Irmão, Jesus, Ele habita entre os vivos. Vivos, ó, todo sintoma, todo cheiro de morte tem que sair, tem que ir embora. Neste lugar aqui existe vida com abundância, porque Cristo exala a vida. A Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo, e o bom perfume de Cristo é perfume de vida. Aleluia, a glória a Deus. Eu queria que você nessa noite desse vazão, desse lugar ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, porque Jesus nesta noite, através da sua realidade da ressurreição, Ele está falando com a gente no dia de hoje. Agora perceba uma coisa aqui, que eu queria que você entendesse. Olha, não fique só na história não, sabe? Não fique só na conversa teórica, não fique só discutindo religião no seu dia a dia, não. Por favor, viva a excelência da realidade do Cristo vivo na sua vida. Pare com isso, discutindo filosofia religiosa. Pare com isso, discutindo história de Jesus. Por favor, viva esse fato
E aprenda uma coisa com o discípulo de Emaús. Ele percebeu: Senhor, fica conosco, porque a noite está vindo, a noite está acabando. A noite deles era aquele domingo, mas a noite nossa é a nossa existência, é a nossa vida, a nossa história, o nosso caminhar. A vida está muito curta para ir brincar e ser crente, O dia está acabando, o dia está, as coisas, os acontecimentos proféticos do mundo convida nós a dizer: Senhor, fica conosco, não vai embora não, permaneça em nós. Queremos a tua presença, queremos a tua glória, queremos a tua palavra, queremos o teu poder, queremos sentir o teu manifestar entre nós. Irmão, uma coisa que eu sempre falo assim: olha, irmão, quando eu for pastor, enquanto eu tiver prontidão de ficar no púlpito, se eu começar a pregar coisa que não comunica vida, não comunica alegria, não comunica expectativa de eternidade, eu não quero fazer isso mais. Eu não quero pregar teoria, eu não quero pregar história do cristianismo. Eu quero pregar a excelência, os efeitos de um Cristo que salva, que liberta, que batiza, que cura, que transforma o homem. Se o dia que eu não conseguir comunicar isso, eu não tenho sentido de viver, porque a vida só tem sentido como nós produzimos vida um para o outro. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Tem muita gente fazendo procissão do Cristo morto aqui. Sabe, tem jeito de você carregar um Cristo morto alegre? Tem. Você imagina bem. Vocês já viram a procissão do Cristo morto? Aquelas velhinhas. Ai, que dor. Ai, que sofrimento. Ai, que vazio. Gente, por favor, você está no tempo ainda de fazer, andar, discutir, ter uma mentalidade de um Cristo morto. O que é uma procissão do Cristo morto? Você que é crente, vive uma vida de miserável. Você que é crente, vive uma vida de infeliz. Você que é crente, vive uma vida de tristeza. Você que é crente, vive uma vida sem expectativa. Por favor, imediatamente aprenda isso. Volte para Jerusalém e testemunha que Jesus ressuscitou, porque você viu, que você comprovou, porque você sente, você é prova. Aleluia, aleluia. Irmão, por favor, entenda isso. Se você não for prova disso, a sua vida não está, a sua fé é inútil, a sua palavra é falsa. Jesus, o apóstolo Paulo está falando: se nós vivemos uma vida sem o efeito da ressurreição, a nossa fé é inútil, a nossa espiritualidade é mentirosa, a nossa conversa, a nossa teoria, o nosso assunto é vão. Agora, se vocês estão esperando, ou vocês têm esperança numa fé que resume só nessa vida terrena, vocês são piores do que qualquer mundano, qualquer pecador, qualquer miserável, qualquer profano. Por favor, entenda uma coisa: eu e você, nós somos convidados a caminhar, sempre conversando e testificando. Eu vi, eu tenho, eu percebo, eu sinto, eu comprovei, eu vivo a excelência dessa verdade na minha vida. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus.